recebê-los mais uma vez na casa. E agora, voltando aos eventos presenciais, né? Há 2 anos a Comissão de Celeridade não promove nenhum evento presencial devido à pandemia. Todos online, sem exceção. E foram muitos eventos online que nós promovemos. Muitas lives, muitas reuniões, né, Ana Paula? Tanto com a Comissão de Celeridade quanto com a CEPAP, Prerrogativa, sempre online. E hoje eu fico muito feliz de estar presente aqui, ainda na pandemia, infelizmente, né? Agora com surto de gripe aí rondando a nossa cidade, mas a maioria da população vacinada, acredito que nós vamos nos sair bem de mais essa intempérie que nos aparece. Mas muito feliz, muito honrada de poder estar presente aqui nessa mesa recheada com todos esses amigos, né, porque não são colegas de trabalho, são verdadeiros amigos, presidentes de subseções presentes, coordenadores regionais, coordenadores de subseção, que fizeram um brilhante trabalho durante esses 2 anos, nesse período de pandemia, ajudando a advocacia, auxiliando a advocacia no que foi necessário, auxiliando a Comissão de Celeridade Processual. Nós conseguimos atender quase 10 mil advogados nesse período, desde a criação da comissão em 2019. Isso nos honra muito, porque não foi fácil. Inicialmente a gente tinha um trabalho presencial, então a gente conseguia sentar, conversar com o advogado, dar toda a atenção necessária. Só que no período de pandemia, a gente começou a ter que usar outras estratégias, né, Sidney? Sim. A gente começou a usar de estratégias assim que até então não tínhamos. Tivemos de nos reinventar, literalmente. Inclusive em como atender as demandas da advocacia. Se antes elas eram presenciais, se eles podiam nos encontrar dentro da ordem, na sala específica, inclusive, que nós temos da comissão, como fazer isso à distância? Né? Os meus coordenadores, todos, sem exceção, foram brilhantes nesse sentido. Todos os delegados da comissão foram brilhantes também nesse sentido, porque se dispuseram a ajudar, a dispor o seu tempo, usando o seu próprio telefone, na grande maioria das vezes, né? Se utilizando da caixa de e-mail, que é uma loucura. Quem está trabalhando na comissão com a gente sabe. São 250, 300, né, Ferial e Danilo, por mês de e-mails que chegam na nossa caixa, fora mensagens de WhatsApp, fora telefonemas que recebemos, e estamos sempre à disposição, tentando ajudar a advocacia da melhor forma possível. O saldo foi positivo, felizmente, a gente consegue ajudar e resolver mais de 90% das demandas que chegam até nós, e chegam demandas de todo o Rio de Janeiro, mesmo tendo os coordenadores regionais, os coordenadores de subseção. A gente sabe que se o advogado procurar a Comissão de Celeridade aqui na seccional, ele vai ter também o seu atendimento. Então, não foi fácil realmente, mas a gente fica feliz hoje, né, de trazer no final do ano, que a gente nem esperava de conseguir fazer um evento presencial ainda, mas poder olhar para as planilhas que a gente tem e verificar, assim, que foi positivo, que mais de 90% dos casos foram resolvidos, que os mandados de pagamento a gente tem conseguido acelerar. Inclusive, eu tenho recebido diversos e-mails dos coordenadores de subseção e coordenadores regionais, também presidentes de subseção, dizendo que fizeram aquela a expedição do ofício junto aos tribunais e que têm conseguido ajudar os seus advogados. Isso é excelente, excepcional, porque justamente no final do ano, às vésperas das nossas férias, porque para nós não é recesso, são férias da advocacia, ter o seu direito de receber ali os seus honorários sucumbenciais. Então, a expedição de mandado demora, a gente sabe, tem sido, inclusive, uma das maiores demandas que a gente recebe, que recebemos e continuamos recebendo agora nesse período pandêmico, 80% em média, né, Danilo e Feriel, 80% em média de mandados de pagamento só o ano passado, da solicitação de assistência à celeridade processual. E nós conseguimos, na grande maioria das vezes, acelerar esses mandados. Agora, no final do ano, voltamos a receber uma nova remessa de pedidos, normal, né? Está chegando as férias, e temos também atuado da melhor forma possível. É claro que a gente sabe que quando o juiz e a sua equipe
eles trabalham com seriedade, com respeito, todos trabalham com respeito e seriedade, creio eu. Mas a demanda é tão grande que muitas vezes eles não dão conta mesmo do trabalho. É sobre-humano a gente pensar quantos processos cada juiz tem. Né? Eu poderia ser a advogada mais famosa do universo, que eu não teria ali as demandas, tantas demandas que um único juiz tem para julgar. Isso não se trata nem de defender a magistratura, se trata assim de pensar. Até porque nesse período de pandemia, nós tivemos contato com diversos juízes, serventuários, juízes, para ouvir, né, o lado deles, o que acontece do outro lado. Por que o trabalho não é efetivamente prestado? Por que a prestação jurisdicional muitas vezes não chega com efetividade até o jurisdicionado? E ouvir, ter essa escutativa, poder compreender, ter a oportunidade de compreender o outro lado, é importante para a comissão. Para saber onde que tá o problema, onde é que está o tal do gargalo. E por que isso acontece. E de quem é a responsabilidade? É toda do Poder Judiciário? É uma reflexão que eu sempre trago para a comissão, trago para os advogados, porque a gente sabe que nós, advogados, também temos como acelerar o processo. Nós, por nós mesmos, temos como acelerar o processo. E é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa, sem dúvida nenhuma. Eu lembro aqui do nosso consultor Flecha, no primeiro evento que a gente fez da comissão, que alguns advogados torceram a boca, mestre, quando o senhor falou assim, é nossa responsabilidade acelerar o processo, porque muitas vezes o advogado não sabe usar a máquina processual de forma devida ou utiliza de forma a, de repente, dar uma postergada assim no processo. Vai depender de quem é o seu cliente, quem você está defendendo naquela demanda. E quando o Flecha falou isso, esse auditório estava lotado. Era o primeiro evento da comissão. Eu vi muitos advogados meio que torcendo a boca, mas ele falou uma realidade, gente. Ele tocou na nossa ferida. Nós temos a responsabilidade imensa de, sim, acelerarmos o processo. Claro que a gente não vai entrar aqui nas questões do motivo pelos quais um ou outro advogado não faz isso. Vai depender realmente de quem ele está defendendo, né? A gente vai ter aí a questão da má-fé envolvida, da boa-fé objetiva, e por aí vai. A gente não vai entrar nessas questões aqui especificamente. Mas fato é que cabe a nós, sim, essa responsabilidade. Cabe a nós, sim, fazer reflexões de como nós poderíamos tirar mais litígios desses clientes que vêm até os nossos escritórios e vêm com, como a gente sempre ouve, sangue nos olhos. Né? Eu quero sangue nos olhos, eu quero essa demanda que ela vá até o final, eu vou até as últimas consequências. A gente ouve muito isso. Né? E como é que o advogado trata esse problema? Como é que ele recebe? Como é que ele recepciona esse cliente? Para, de repente, desarmar um pouco, né? Deixar os olhos clarearem, não ficar com sangue nos olhos, porque a causa não é nossa, a causa é do cliente. Nós não perdemos nunca, jamais a causa. Quem perde é o cliente, porque vocês vão receber seus honorários, eu vou receber meus honorários. Mas o cliente, a causa é dele, é ele que efetivamente vai perder ou ganhar a causa. E claro que cada um vai fazer o seu melhor para que a causa seja ganha. Mas a gente sabe que muitas vezes não é tão simples assim. E o processo também tem a sua duração. Né? A razoável duração do processo vai depender do tipo de processo. Como é que eu vou terminar, por exemplo, uma pensão alimentícia, uma simples pensão alimentícia, em um mês? Eu não consigo vislumbrar isso, a não ser que seja feito por acordo. Se for por acordo, no escritório, tudo certinho, assinando, e mesmo assim, às vezes demora um pouquinho para homologar. Mesmo assim demora. Eu, particularmente, eu nunca tive um mês numa pensão alimentícia, mesmo com acordo, né, para ser homologado pelo juiz. Precisa da maturação. Então, dependendo do processo, vai precisar da maturação. Um processo de divórcio vai precisar da maturação. As pessoas estão confusas, estão vivenciando um momento complexo e por aí vai. Isso eu estou falando casos de família. Imagine os casos empresariais, as execuções, que são as que mais demoram no Poder Judiciário. Isso aí não é uma invenção minha. A gente, se for pegar o CNJ, o Justiça em Números do CNJ, e todo ano ele é lançado, a gente consegue visualizar ali exatamente o que demora, o que mais demora, o que menos demora,
qual é a efetividade dessa prestação jurisdicional e por aí vai. Claro que ali é o olhar do Poder Judiciário, porque o olhar do advogado vai estar sempre piorando um pouquinho aqueles números ali. Tanto que quando a gente vai fazer a comparação com o que nós temos na planilha de celeridade e a planilha que o Poder Judiciário, TJRJ, por exemplo, todo mês lança de produtividade, é completamente diferente. A produtividade para eles não está contento para a produtividade para nós. Até porque não adianta dizer que houve sei lá quantas mil sentenças no mês, porque eles ali não estão falando matematicamente dos erros dessa sentença, dos recursos que vão vir por conta dessa sentença. E por aí vai. Então, são vários fatores, várias vertentes que nós temos ali e que têm de ser analisadas. Na celeridade, a gente não faz só a reclamação. Quem está com a gente aqui sabe, trabalhando efetivamente. Na comissão de celeridade, a gente também reflete sobre o que está acontecendo. Nós temos os grupos de estudo para poder analisar por que isso acontece, o que poderia ser modificado. E também capacitar o advogado, que é uma preocupação nossa. Porque advogado que está bem preparado para a causa, ele não vai cometer erros técnicos que poderiam retardar o processo dele, de alguma forma. Então, a gente tem uma preocupação muito grande na capacitação. Então, todas as lives que são feitas, seja em conjunto com a ESA, ou seja pelo próprio canal da Celeridade, em conjunto com prerrogativas, inclusive, porque muitos dos casos que nos são solicitadas assistências têm a ver com prerrogativas, e nós temos a violação de prerrogativas em muitas das questões da morosidade processual também, por analogia. Então, todas essas questões, elas trazem para a gente no que o advogado precisa ser capacitado. Por isso, nós temos os consultores. O mestre Flecha é um dos nossos consultores, e um consultor importantíssimo, porque ele é da área acadêmica. Consultor da área acadêmica, ou seja, ele traz para a gente exatamente a técnica, que a faculdade só nos deu ali o caminho das pedras. Né? Isso eu posso falar aos novos colegas que chegaram há poucos meses na ordem, que receberam as carteiras e que estão podendo agora visualizar como é difícil a advocacia. Né? A advocacia por si só, ali sem o escritório, sem o estágio, sem alguém para dar a mãozinha, ela é bem mais difícil. E precisa da capacitação técnica, precisa dos cursos de prática. E quem traz esses cursos de prática para a gente, quem fala diretamente para o advogado, nesse sentido aqui, é o nosso querido mestre Alexandre Flecha. Então, hoje é um dia muito especial para todos nós da comissão. Eu quero agradecer mais uma vez toda a disponibilidade de tempo que cada um de vocês tem empreendido pela comissão. Quero agradecer a cada um aqui que compõe a mesa, que efetivamente trabalhou junto conosco nesses 2 anos e até antes dos 2 anos, porque algumas pessoas aqui a gente já conhecia, já vinha fazendo um trabalho anterior mesmo à criação da comissão. Agradecer imensamente ao meu vice, que tem toda a paciência comigo, que eu sou uma pessoa difícil, né, Sidney? Porque a demanda da comissão é muito grande, é muito estressante, então a gente tem que ter muita paciência uns com os outros. A Aline Sandes, que passou a compor a coordenação, ela já é presidente da comissão de Nova Iguaçu Mesquita, mas ela passou foi este ano, né, Aline, como coordenadora regional, adjunta, porque Sidney também acumulou função, ele é vice e coordenador, porque o trabalho foi ficando tão intenso que a gente teve que agregar mais pessoas na equipe. Feriel e Danilo, meus braços direito e esquerdo, né, que estão ali comigo em todos os trabalhos, sem exceção, tanto da comissão quanto da diretoria, prerrogativa, escritório, tudo. Eles são envolvidos em tudo. São os coordenadores regionais da capital, onde os problemas vêm assim, em tempestades às vezes, né? E eles têm que resolver em questão, às vezes, de horas, o problema do advogado, de tão sério que é. Meu amigo Paulo Grossi, que começamos juntos esse projeto que virou a comissão,
e que o doutor Luciano Bandeira, felizmente, nos deu toda a carta branca para poder caminhar com essa comissão. A ideia original foi dele, né? A gente falou assim, vamos criar a comissão, já está na hora, vamos ajudar a advocacia. E eu fico muito feliz da UABRJ ter dado esse pontapé inicial. Dela ter simplesmente aberto as portas para a advocacia trabalhar com essa questão que é o maior percalço nosso, há muitos anos, e que está longe de deixar de ser, que é a morosidade processual. Então, Paulo e eu, a gente está há uns 6 anos já nessa vibe mesmo de morosidade, celeridade, pensando, refletindo, fazendo, refazendo, vendo o que é, como faz, como pode melhorar, por que está assim, por que está ruim. Então, sempre juntos ali, tentando cada vez mais viabilizar soluções para que a gente possa ter efetivamente a prestação jurisdicional devida ao jurisdicionado e a celeridade processual no tempo razoável do processo. Doutora Anívia Locatelli, professora também, grande processualista, professora, que fez a maioria das lives pela comissão, se disponibilizou a fazer a maioria das lives. Estão todas gravadas, né? Os jovens advogados que não assistiram podem assistir. Está lá no Instagram da Comissão de Celeridade, também tem os eventos do YouTube. E a Sheila, Sheila era uma grande parceira nossa. Deu qualquer probleminha, eu grito a Sheila. E a Sheila resolve. Esbarrou em prerrogativas, eu já falo com Sheila diretamente e a gente consegue resolver da melhor forma possível o problema. Além de ser uma excelente profissional, uma grande amiga. Nós vamos fazer uns amigos, tá na ordem, né? A gente vai trabalhando aqui, trabalhando ali, costurando e acaba se tornando grandes amigos. Eu vou passar a palavra para o meu vice. Eu já me estendi demais, mas eu precisava falar um pouquinho mais com vocês diretamente, porque hoje realmente é um dia muito especial. Vou passar a palavra para o meu vice. Na sequência, a gente vai, cada um falando um pouquinho, até chegar no nosso palestrante principal, que é o Alexandre Flecha. Muito grata mais uma vez a todos. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. É muito bom estar com vocês. Inicialmente, minha saudação a todos da mesa, em especial a nossa presidente, na pessoa da nossa presidente. Eu vou ser bem breve, mas eu estava pensando nas palavras da Mônica, né? E meu discurso, na verdade, não é discurso, né? É um bate-papo bem informal do que nós fizemos, né? Nós chegamos aqui todos em 2019, ainda pensando como seriam os trabalhos dessa comissão, ainda estava sendo desenhado. Nós tínhamos uma ideia, né, da Mônica, como seria esse trabalho da comissão, e muitas coisas nós fomos, não sei se eu poderia usar essa expressão mais certa, né, de erros e acertos, mas nós perseguimos um alvo. A questão da celeridade processual foi uma coisa que sempre bateu à nossa porta, né? Eu me recordo que antes ainda de eu receber minha carteira como advogado, eu já ouvi essas reclamações, porque os processos estão lentos. Então, como resolver isso? Como chegar na origem dessa questão de processo lento? Será que a culpa é só do judiciário? Será que eu posso impor essa culpa só no judiciário? Quando, na verdade, de repente, se nós olharmos com certos olhos, eu acho que cada um tem uma certa parcela de culpa, não é? E temos essa humildade também, conforme eu falava antes do nosso evento, de vermos aquilo que nós estamos acertando e naquilo que nós estamos errando também. E assim nós fomos. O projeto, você que chegou aqui até o final, e fica o nosso agradecimento por todos que puderam aqui estar, e também entendemos a ausência de muitos colegas por conta de muitos compromissos. Dezembro é isso, gente, é correria pura, nós sabemos disso. Mas você chegou aqui com certeza mais amadurecido do que é o projeto. Outro dia me perguntaram, mas Sidney, é possível projetar? É possível projetar, sim. Eu entendo que muitas vezes você ser metódico, você consegue fazer um planejamento pelos próximos 3 anos, pelo próximo triênio, do que será a sua futura comissão. Hoje você é um pouco mais experiente, você consegue fazer.
E os ajustes? Os ajustes você vai fazendo ao longo do caminho, são coisas necessárias. Você vai estabelecendo metas de curto prazo, metas de médio e longo prazo. É fundamental que você continue sendo parceiro nosso nesse projeto, que você continue investigando na sua subseção as causas da lentidão local. O que que é? Porque quando você vai conversar com o juiz, não basta apenas você chegar e dizer, olha, eu estou com um problema lá, nada anda, porque ele vai rir de você. Então isso não é prático, isso não é útil isso. Mas sim, eu sempre estabeleci estatísticas de forma que a gente pudesse estar com o juiz e conversar os motivos pelos quais as coisas não estão andando e está muito bem fundamentado. É importante essa relação sua com o judiciário. Eu particularmente penso que nós temos que caminhar em parceria com o judiciário. Eu não posso tratar o juiz local como meu inimigo, porque isso vai gerar problemas e as coisas vão ficar piores. Mas dentro do possível, estabelecer essas relações de você fazer essa aproximação com o judiciário, isso é fundamental para a fluidez dos trabalhos. Eu lembro que quando a doutora Mônica e o Paulo Grossi me chamaram para ser coordenador regional, a primeira coisa que eu fiz foi, eu quero conhecer cada uma das subseções da Baixada Fluminense. Eu só não consegui visitar uma por absoluta falta de tempo. Mas eu fui conhecer porque eu queria ver os progressos, conhecer com muita humildade o trabalho que estava sendo desenvolvido localmente, de forma que aquilo também eu pudesse usar na minha própria subseção. Conheci muitas coisas, aqueles que também pediram sugestões, eu passei as sugestões. Então eu encorajo você que você continue esse trabalho, que você continue esse projeto, que você possa fundamentar, que você possa deixar em linhas muito bem traçadas o futuro disso. Não basta apenas reclamar, é preciso arregaçar as mangas. Eu estabeleci organização, trabalho, paciência e proatividade. É fundamental sermos proativos. Não adianta nada ficar reclamando. E também, eu acho que uma justa homenagem, além de vocês, que foram fundamentais nesse trabalho, a um grupo guerreiro que nós temos aqui, que é o grupo da CEPAP. São advogados e advogadas extraordinárias, fizeram um trabalho de bastidores que vocês não imaginam. Então, o núcleo de CEPAP, eu também já encorajo que cada subseção, além de uma CCP, possa ter também uma CEPAP local, coisa que eu também já estou conversando com o meu presidente para estabelecermos um núcleo de CEPAP. E assim nós encurtarmos ainda mais aquilo que nós podemos agilizar junto com o Judiciário. Por fim, a minha homenagem a amigos queridíssimos nossos que nos deixaram. Perdemos muitos queridos dessa comissão ao longo desse triênio, né, Mônica? Fica a nossa homenagem, agradecemos a eles o trabalho que eles fizeram, mas muito mais do que trabalho, pela pessoa, pela convivência, amigos queridíssimos nossos. Então, uma justa homenagem a todos eles também. Eu agradeço a todos e passo a palavra à doutora Mônica Dor. Ligou? Ligou. A gente agora perdeu o costume, né? De quando é que liga o microfone e quando não liga, a gente não sabe mais. Passa a palavra ao nosso querido diretor de valorização da advocacia, Paulo Grossi. Muito boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Cumprimento a mesa na pessoa da presidente amiga Mônica Dur, que toca hoje, digamos assim, lindamente essa pauta aqui no Rio de Janeiro, né? A gente, como ela bem disse, a gente começou esse trabalho há um tempo atrás, já vão para 6 anos, acho que não chegou a completar ainda 6 anos, mas foi um sonho que a gente teve, desde Mônica começou desde lá atrás, o CEPAP, quando eu era uma coordenação dentro da Comissão de Prerrogativas, e a gente sempre conversava, não, Mônica, isso aí tem que ser um trabalho amplificado, a gente precisa potencializar essa pauta, a gente tem digamos assim, o holofote que a OAB proporciona, né? A gente tem, o presidente Luciano sempre nos deu, e antigamente, né, a outra gestão do presidente Felipe sempre nos deu carta branca para que a gente fizesse dessa pauta o que ela é hoje, e aí a gente arregaçou as mangas nesse sentido e fizemos o que hoje se apresenta, né?
A gente já vai para a segunda gestão aí da Comissão de Celeridade Processual aqui no Estado. Por conta disso, até pelo sucesso da comissão, que a Mônica e a equipe, eu também, eu saí da presidência da comissão no início do ano passado, né? Por conta de outros compromissos, a questão da valorização da advocacia também, e por conta do brilhante trabalho que fizemos aqui, um trabalho aí, tem vários tentáculos esse trabalho, né? O presidente Felipe nos chamou para que a gente montasse uma comissão nacional. Então, hoje nós temos uma comissão nacional de celeridade processual, e que ele nos deu a honra de tocar esse trabalho, né, em espelho ao que nós fizemos aqui no Rio, né? Então, a gente tem um desafio, estava até falando com o professor Flecha, aí, o querido amigo Flecha, que a gente tem esse desafio. A comissão foi lançada nessa gestão agora, né, no meio da pandemia ainda, salvo engano, em junho ou julho do ano passado, desse ano ainda, né, recente. E a gente só está iniciando os trabalhos. A gente tem esse desafio para essa nova gestão que entra, pulverizar isso aí, essa pauta que é, sem dúvida, a pauta que mais aflige a advocacia, não é de hoje, do ano passado, de 2 ou 3 ou 5 anos, há décadas e décadas. Essa é a pauta que mais aflige a advocacia e a sociedade, né? A razoável duração do processo é uma garantia, né? No artigo 5º, inciso 78 da Constituição, não é um direito tão somente, é uma garantia a razoável duração do processo. Em cima disso, a gente tem que levantar essa pauta. Estava conversando com o professor Flecha também, eu sempre digo isso, vou continuar dizendo, porque senão as pedras vêm com força na nossa direção, na minha e da Mônica e das pessoas que aqui trabalham conosco. Nós não estamos aqui de forma nenhuma para apontar o dedo para o judiciário. Eles não são os algozes, digamos assim. Eles são simplesmente parte de uma máquina que envolve a advocacia, judiciário, a Advocacia Geral da União, Defensoria Pública, Ministério Público, enfim, os chamados operadores do direito, que fazem com que essa morosidade acabe acontecendo, né? Hoje a gente tem, a título de curiosidade, eu não vou me estender muito aqui, voltar a palavra para a Mônica, só para dar um oi para vocês aqui, parabenizá-los por estarem aqui prestigiando esse evento. A gente vai fazer muitos outros eventos aqui, não só na Comissão Estadual, mas na Comissão do Conselho Federal, esse desafio que a gente tem a partir do ano que vem também. A título de curiosidade, isso para mim é um número impressionante, até pouco tempo eu não sabia disso, né? 58% das reclamações ao CNJ, é bom que a gente repita essa questão, 58% das reclamações ao CNJ versam sobre morosidade processual. Ou seja, o CNJ é o órgão de cúpula nosso, né? Digamos assim, quase que pareado ao STF, são atribuições diferentes, né? Ele só se reporta ao STF, digamos assim, e as reclamações a ele, né, ao órgão CNJ, realmente é de 60% praticamente. Então, essa continua sendo a maior mazela da advocacia e da sociedade. E principalmente para aquele advogado, aí já entrando também na pauta da valorização da advocacia, que é o motivo pelo qual o OAB existe, né? O Luciano, o presidente Felipe, dormem e acordam pensando em como eu faço para valorizar a advocacia, e nesse sentido, a morosidade processual desvaloriza a advocacia, porque de forma até ingênua, para não dizer ignorante, é uma palavra forte, e o civil, o leigo, ele não tem culpa disso, ele não sabe, ele acaba culpando o advogado pela morosidade processual, e o problema não é, muitas vezes, do advogado. Como a Mônica bem falou, a gente, desde o início desse projeto, a gente propôs cortar na própria carne, né? A gente chamou o professor Flecha, a gente chegou aqui, nesse auditório mesmo, estava lotado, a Mônica falou aqui com vocês, olha, nós estamos aqui criando essa comissão de celeridade, o presidente Luciano criou, nos deu carta branca, a gente apresentou um projeto, nós temos esse projeto. Agora, de forma nenhuma, nós estamos apontando o dedo para o judiciário, que o problema é multifatorial, né? Inclusive, foi aí que o professor Flecha, querido amigo, entrou. Inclusive, cortamos na própria carne. Nós vamos, entre aspas, tentar ensinar, instruir, direcionar o advogado de como eu faço para não fazer com que meu processo demore, né? Porque a gente escuta lá do outro lado, muitas vezes, o processo demora porque o advogado recorre muito. Um exemplo, né? Estou chutando aqui uma causa. Então, nesse sentido, a gente precisa realmente que essa pauta da celeridade processual seja muito... digamos assim, abraçada por vocês que estão aqui. A gente faz eventos, agora ganhou abrangência nacional, a gente vai balançar mais ainda essa pauta a nível nacional. É a pauta que realmente precisa, e nesse sentido, voltando, acabei esquecendo de falar,
na questão da pauta da valorização da advocacia, se esse advogado, que a maioria desses advogados recebe no êxito, né? A gente normalmente faz um contrato com o cliente de receber 20, 10, 15, 30%, a depender, trabalhista cobra até 30%, 40%, e se o processo não anda, eu não recebo. Isso é verba alimentar, então eu estou desvalorizando a advocacia. Eu estou desvalorizando a minha profissão, que é uma profissão que é a única profissão com, digamos assim, com nosso artigo 133 lá, que o advogado é indispensável à administração na justiça. Então a gente precisa levantar essa bandeira. Então, sem mais delongas, eu vou voltar a palavra aqui para a nossa presidente Mônica Dur, que continua conduzindo o nosso trabalho aqui da comissão brilhantemente. Tá? Vocês estão de parabéns. O que precisarem de nós aqui, estamos à disposição. Peço gentilmente que informem e passem adiante esse trabalho que a comissão faz para os colegas advogados, convidem os colegas advogados para estarem participando desses eventos, dos grupos, para abraçar essa causa, né? Que é uma causa que realmente muito nos aflige há anos, não é de hoje. Aliás, essa comissão, falei com o Luciano isso, e com o próprio Felipe, essa comissão foi criada tardiamente, né? Isso aí já era para, independente do Paulo ser o presidente, da Mônica, amanhã vai ser o João, o Pedro. Isso aí não pode parar nunca, a gente não pode se contentar, estava falando aqui para finalizar com o Flecha, a gente não pode se contentar, o processo demora, é assim mesmo. A gente mesmo, advogado, internaliza isso. Não, é assim mesmo, se entrar com o processo, vai dizer, nossa, vai demorar tanto como se fosse normal. Eu estava no exemplo também, o último pitaco aqui, Mônica, mas eu estava dando uma... É que é legal a gente dar essas pinceladas até para motivar, né? Essa questão do CNJ, 60%, poxa, que é um grande problema que a gente tem, né? Eu estava num evento da FGV que me chamaram para presidir a mesa, eu não fui palestrar nem nada, só com professores renomados, inclusive o professor Cruz Tucci, que recomenda esse livro para vocês, que é o livro do O Tempo e o Processo, que é um professor catedrático da USP, professor Cruz Tucci, que fala sobre essa questão da morosidade processual. E ele estava falando na palestra dele que na Europa já as cortes constitucionais, isso eu não sabia, eu já sabia que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já tinha condenado países por conta de morosidade processual, mas recentemente as últimas decisões das cortes constitucionais europeias já estão preconizando, colocando como parâmetro o início ao fim do processo como 5 anos. Se eu falar isso aqui, vão bater, Paulo, você é maluco, vão tacar pedra em mim, mas é o que eles já estão dizendo como razoável, do início ao fim, até as instâncias superiores. Então já estão batendo nessa tecla lá fora. Entendeu? Então a gente precisa abraçar essa pauta. Tem muita coisa aqui para falar. Isso aqui eu não sou o palestrante aqui, eu estou só para dar um abraço aqui para vocês, para, digamos assim, valorizar o evento, enaltecer o evento de vocês. Me coloco à disposição. Um grande abraço em todos. Eu volto a palavra aqui para minha amiga Mônica para conduzir os trabalhos e muito obrigado pelo convite. Passo a palavra para a nossa querida amiga, doutora Aline Sandes, presidente da Comissão de Celeridade de Mesquita, Nova Iguaçu. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Até com um pouco de medo, né, gente? Tanta gente importante aqui, eu tô quase me escondendo embaixo da mesa aqui, mas tudo bem. Realmente, eu só ratifico tudo que já foi falado aqui, porque o nosso trabalho da celeridade nunca foi uma coisa muito fácil, né? Eu lembro que no início o Dr. Sidney até virou para mim e falou assim, vamos nas serventias, vamos conversar com todo mundo, não é para brigar com ninguém, você não vai chegar metendo o pé na porta, né, vulgarmente falando. Nós vamos procurar saber o que está acontecendo, o que será que a gente, a OAB junto com os servidores, né, junto com os magistrados, como é que a gente pode agilizar isso? Como é que a gente pode fazer que todo mundo sai ganhando? É mais uma sentença que é dada, é mais um processo que anda e todo mundo sai feliz na história. E aí a gente foi rodando algumas serventias, eu lembro que, conversando até com alguns juízes, que de início, alguns deles até se botaram meio contra, falando, eu ouvi de alguns falando assim, vocês vão enxugar gelo. Porque o problema é a falta de funcionário. E aí a gente entra naquela história, né, que tá falando, qual será que é o real problema? Será que o problema é a falta de servidor? E aí a gente chegava numa serventia, digo, ao menos lá na minha subseção, que é a Nova Iguaçu Mesquita, eu chegava numa serventia que tinha uma lotação de 13 funcionários, mais 5 estagiários, com 7.000 processos, e o processamento demorava 6 meses. E aí eu cheguei a outras serventias com 3.000 processos, com 3 funcionários, com processamento de 1 mês. Aí eu falei assim, caramba,
Será que o problema é falta de funcionário? Será que o problema também não é o peticionário? Eu estava até conversando mais cedo com o Danilo e com a Feriel, que eu falei assim, gente, a gente sai da faculdade, né? Você sai muito cru. A verdade é uma coisa, teoria é uma coisa, a prática é outra. Você vai aprendendo a prática no dia a dia, né? E é um plano que a gente tem até na própria subseção mesmo, da gente colocar mais, e o Dr. Flecha vai algumas vezes para lá, provavelmente. Vamos perturbar ele um pouquinho. Mas, assim, é auxiliar também o peticionamento, até quem está começando agora. É a importância da atualização também dos advogados mais antigos. Muitos advogados antigos, por exemplo, têm problema com tecnologia. Eu mesmo, dentro da minha casa, meu pai tem 75 anos, é advogado e processo eletrônico ele é um problema, né? Então, de repente, uma estrutura para os advogados mais antigos, que a gente também não pode eliminar nem o conhecimento, nem toda o conhecimento técnico, conhecimento prático, né? Assim, você senta no lado de um advogado antigo, você, por mais que talvez ele possa não estar tão atualizado quanto você, mas a forma, o dia a dia, a prática é completamente respeitável, né? E eu acho que nunca isso pode ser eliminado também, né? Há tradições nisso. E eu sei que a gente foi fazendo esse tipo de pesquisa e hoje a gente entra nessa história. Onde é que será que é o problema? Será que o problema é só a falta de funcionário? Até onde eu sei, esse problema sempre aconteceu, né? Será que é o advogado realmente, que ele não está atualizado, ele não está... É só a nossa responsabilidade também? Ou será que também há uma procrastinação, não só do servidor, quanto de magistrado, enfim. É um assunto muito grande, mas quem não sou eu que vou falar, né? E aí eu gostaria de agradecer realmente a presença de todos e voltar a palavra para a doutora Mônica para seguir. Obrigada. E a palavra novamente, que eu acabei, a Aline tocou num ponto muito importante e eu acabei esquecendo de falar para vocês, que é o ponto mais importante da nossa comissão, e Mônica, a gente sempre fala isso, né? Obviamente que o mais importante, assim, como eu falei, o trabalho tem vários tentáculos, né? Como se fosse um polvo, né? Então várias, a Mônica depois fala com calma, não sei nem se é o seu propósito do evento hoje, é mais para o professor Flecha falar, mas essa questão que ela falou de que a gente tem delegados, planilhas, 10 mil processos que nós recebemos, fazemos os processos andarem, isso aí é ótimo, excelente, perfeito, maravilhoso, continuaremos fazendo isso. Precisamos fazer isso, realmente movimentamos mais de quase 10 mil processos nessa gestão, 10 mil advogados ajudados. E a gente até fez uma matéria com relação a isso para que as pessoas entendam, né? Mas esse não é o trabalho mais importante, apesar de ser fundamental. O trabalho mais importante que a gente sempre, e isso vocês têm que também colocar esse sangue nas veias, digamos assim, é que eu lembrei quando ela falou isso, a gente vai ficar enxugando o gelo. De fato, se a gente ficar só atendendo o advogado que reclama junto à OAB, a gente chegar com a chancela da OAB e conversar com o juiz, para o juiz fazer andamento daquele processo, a gente vai ficar, daqui a 450 anos, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente tem que continuar fazendo. Só que o problema é projetar para frente. Aí que entra o professor Flecha, o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, os nossos consultores processualistas. Como a gente pode fazer, esse né, os grandes pensadores do direito, como a gente pode fazer para que seja a médio e longo prazo essa realidade, que é multifatorial, como eu falei, para que essa realidade mude. Né? Como ela falou aqui, eu só tenho 13 serventuários, enfim, cada vara tem uma especificidade, tem um problema. Então, o problema é gestão, são várias questões, entendeu? Então, esse é eu acho que é até o mote principal, né, Mônica, da nossa comissão, porque não adianta a gente só receber o advogado, e a gente foi muito parabenizado, atendemos 10 mil advogados, mas a gente, de fato, enxugamos gelo, assim, né? Porque se não mudar todo o sistema, a gente não vai conseguir fazer com que esse processo tenha uma razoável duração. E aí isso é um problema que eu já falei com o professor Flecha, que vai nos ajudar daqui para frente. Ele está intimado, ele não está nem convidado, ele está intimado a nos ajudar. Ele, professor Paulo César Pinheiro Carneiro também, que é mestre dele também, e ele é meu mestre. Então imagina só, ele é meu mestre, ele é professor Paulo César, então estamos aqui para aprender com eles. É isso, essa visão que eu queria passar para vocês, para não ficar só os novos, né? Os antigos até já conhecem. Não, está dando andamento, é importantíssimo, mas a gente está preocupado sim com a visão. Como eu posso fazer para dar as mãos para o tribunal, para o TJ, Ministério Público, advocacia, para que não, daqui a 5, 10, 15 anos isso aí não existir mais. Para quem sabe a gente ir para os 5 anos, né, professor? Bom, volta a palavra aqui para a Mônica, mas eu fiquei aqui precisando passar esse recado para vocês.
Com certeza, Paulo. E os novos terão reunião comigo amanhã e dia 15, né? Eles já estão bem por dentro pelo menos já faz uma ideia do que é que a gente trata dentro da ordem, né? Qual é a questão da valorização da advocacia propriamente dita, o que é a comissão de celeridade, o que realmente ela trabalha, que não é só enxugar gelo, que isso que a gente faz de dar andamento no processo ainda é necessário. Não precisaria de ser, mas ainda é necessário, porque a gente sabe que a ordem cronológica, embora o CPC fale sobre ela e dê prazo para que ela aconteça, não acontece na prática. A gente sabe que a ordem cronológica depende da nossa barriguinha linda lá no balcão do cartório. Porque muitas vezes o telefone não resolve, o e-mail não resolve, a nossa barriguinha linda lá no balcãozinho do cartório. Isso é advocacia militante, essa é a ordem cronológica do processo. É quem chega lá para falar com o juiz, com o serventuário. Mas a gente vai tratar disso também. Vou passar a palavra para a nossa querida amiga Sheila Mafra, nossa procuradora-geral da Ordem de Prerrogativas. Muito boa tarde, todas e todos que estão aqui presentes. É uma felicidade imensa, né? Apesar de todo o terror que a gente viveu durante esses 2 anos e praticamente, né, 2 anos, tá aqui bem e conversando com vocês e dando continuidade a esse projeto, que é um projeto tão relevante e não é relevante para a advocacia, não. Eu acho que a gente como está dentro da OAB, e aqui eu mesma trabalhando com prerrogativas, a gente está sempre trabalhando para o advogado, né? Então, quando o Paulo e a Mônica estavam aqui falando sobre a importância da comissão de celeridade, do trabalho que é feito lá na coordenação de agilização processual dentro da comissão de prerrogativas, eu estava pensando, gente, foram 10.000 pessoas ajudadas. Foram provavelmente mais de 10.000 clientes, cidadãos que estavam com problemas, que precisaram se socorrer ao judiciário. O judiciário não estava sendo eficaz em dar andamento àquele problema e a gente ajudou, a gente fez parte da solução. No final das contas, quem ganha é toda a sociedade. Então, a importância do trabalho é saber que uma criança conseguiu receber os alimentos. É saber que, no meio de uma pandemia, numa crise financeira absurda, alguém conseguiu receber um dano moral ou ter o seu dano material ressarcido e deixou de passar fome por causa da nossa atuação. Então, a importância ela é muito, muito grande. E é uma responsabilidade também muito grande, né? O trabalho que a gente precisa fazer e que vocês fazem, e muito bem, ajudamos 10.000 pessoas. Isso é muito relevante, né? Quem pode dizer que faz um trabalho que ajuda 10.000 pessoas? Então, para nomear um pouco do trabalho que a gente fez aqui durante esse tempo, né? Primeiro eu gostaria assim de parabenizar todo mundo tanto que já participou, ou os novos, como a Mônica acabou de dizer, que ainda vão participar. Parabenizar todo mundo que está aqui nessa mesa. Eu vou parabenizar na figura da doutora Mônica, que representa aqui o corpo institucional, e do doutor Paulo Grossi, que são assim meus amigos, mas que fizeram todo esse projeto acontecer com a confiança do Luciano Bandeira, de ver a importância da matéria, e também do professor Flecha, que foi meu professor na Emerge, pessoa que eu sou fã, porque são duas questões assim, né? Pensar como desenvolver o processo, quais são os gargalos que a gente enfrenta, e a prática trazida por essas duas pessoas. É muito interessante o trabalho que está sendo feito também em relação às subseções. Essa regionalização que vocês pensaram para entender quais são os problemas locais, qual é o gargalo do processo naquele local específico. O problema é um juiz que é desidioso? O problema é um funcionário específico? É um cartório que está com pouco funcionário? Né? Isso o doutor Sidney e a doutora Aline mencionaram muito bem e trouxeram assim questões que são relevantes. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que é até interessante. Durante a pandemia, a gente diversificou as formas como a gente se comunica de uma maneira geral, pelo Zoom, por e-mail, por telefone, e, pasmem, né? Foi possibilitado que a gente ligasse para a serventia e pedisse, por gentileza, que andem com o processo, porque eu peticionei dia tal, etc., tem urgência, que antigamente era proibido. Doutor, não posso fazer nada por telefone, só precisa vir no balcão, lembram? E aí,
entenderam ser razoável diante da pandemia esse tipo de ligação. A gente teve um problema lá na comissão de prerrogativas que foi solucionado de forma muito simples. A gente descobriu que um funcionário, ele tirava o telefone do gancho. Então, realmente, fica difícil para o advogado conseguir despachar, conseguir fazer o processo andar. Porque quando o funcionário vai no balcão, ainda que um pouco a contragosto, a pessoa tem que te atender. Mas e se você tira o telefone do gancho? Então, isso era uma realidade local que a gente soube e que a gente não saberia se não fosse esse tipo de trabalho que a gente desenvolve de forma mais profunda, pessoas que estão ali de frente e indo nos locais, né? Conversando com os magistrados, conversando com os serventuários. A gente não é inimigo do Poder Judiciário, muito pelo contrário. A gente quer uma proximidade e a gente quer contribuir para que as coisas melhorem. Um outro ponto que é muito importante é o procedimento eletrônico, né? O processo hoje em dia é eletrônico, já tem bastante tempo. Eu peguei a época em que ele não era, mas hoje em dia ele é. Então, assim, existem mecanismos dentro do procedimento eletrônico que refletem um procedimento físico. Não tem menor sentido uma petição ser juntada se ela é eletrônica. Ela tem que ser automaticamente ingressar no processo e a gente não precisaria esperar por isso, né? Todos esses entraves certamente vão ser estudados. Mas aqui eu queria enaltecer e puxar um pouquinho a sardinha pro que a Comissão de Prerrogativas faz, junto aí com a Mônica, com a Feriel, com o Danilo, que são pessoas que eu vou mencionar porque eu sei que eles carregam o piano mesmo, que é esse trabalho de um por um catalogar e atuar nos processos dos advogados que estão tendo um problema específico. Então, se hoje a gente ajudou 10 mil pessoas, é porque eles e outros delegados fazem o trabalho de compreender, olha, esse processo aqui está parado e eu preciso ajudar ele a se movimentar. Então, eles utilizam a metodologia, se não dá certo num primeiro contato, eles fazem um contato com a ouvidoria, e aí a gente vai para a briga mesmo, porque o processo precisa andar e o cidadão precisa ter o seu direito respeitado. Então, é um trabalho assim, muito, muito louvável e que eu espero que continue dando frutos, que mais pessoas se interessem, quem está chegando agora novo, tenha essa consciência e essa responsabilidade, né? A gente fez uma estrutura para que vocês consigam trabalhar. Ela não foi tão usufruída assim porque a gente teve 2 anos de pandemia, mas eu espero que na próxima gestão vocês desfrutem, e é um local que fica dentro da Casa de Prerrogativas. Então, para a gente ver o tamanho da responsabilidade, né? Vocês ganharam um local para vocês se reunirem, para vocês efetuarem, enfim, todo o trabalho de vocês, com computador. Isso não é qualquer coisa, isso é algo realmente que está sendo muito visado pela gestão. A gente precisa também, eu e a Mônica, a gente já tem conversado sobre isso, automatizar esse procedimento, né? Porque, às vezes, contar com cada delegado, fazer a leitura do procedimento, entrar em contato com a vara, esperar para ver se tem resultado, ficar consultando, enfim, tudo isso poderia ser encurtado por um procedimento eletrônico, que eu e a Mônica a gente já está em vias não de implementar, mas de pelo menos elaborar, a gente já tem elaborado para minimizar os problemas e que seja remetido para os delegados apenas aqueles problemas mais complexos, né, que não são um mero contato com a vara que vai efetivamente conseguir impulsionar o processo. E veja, não é um mero contato, tá? Porque se fosse um mero contato, o advogado conseguia fazer andar. É um contato institucional que pode dar uma consequência funcional para aquela pessoa. Então, por isso que o nosso contato, ele tem uma diferença, ele tem uma relevância, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como a pandemia também ela contribuiu para essa questão da celeridade, né? Apesar dos pesares, há males na vida que vem para o bem. E nesse caso, eu até penso que sim. A gente até teve um apagão aí do judiciário, né? Porque a gente teve que ficar fechado durante um tempo. E depois vieram diversas regulamentações do CNJ, dizendo como é que deveria se comportar, o que deveria ser feito. E liberando diversos desses mecanismos que aceleram a vida do advogado também. Que não só que aceleram, mas que... porque a nossa vida já é bem acelerada, né? Mas que facilitam a vida do advogado. Então, por exemplo, o próprio despacho por telefone, né? Às vezes você não quer despachar
uma causa com aquela vividez e tal, você só quer que a causa ande, você só quer que a sua petição seja juntada e apreciada e que vá para a conclusão e que o juiz decida e tudo mais. Então isso foi possibilitado. Hoje a gente tem os balcões virtuais, que também é uma forma pela qual o advogado consegue exercer o direito de despacho e que auxilia nessa celeridade quando o procedimento está parado por falta de andamento do judiciário. Também temos a possibilidade de e-mail, né? Então, você pode também mandar um e-mail para a vara. Então, hoje, todas as varas, se não tem, deveriam ter esses 3 mecanismos de contato. Inclusive, se vocês verificarem que alguma vara, alguma turma, alguma câmara não possui, podem mandar uma denúncia para a Comissão de Prerrogativas, prerrogativas@obrj.org.br, porque é relevante que a gente tenha esses canais de contato e que eles, inclusive, não se fechem para facilitar a nossa vida. Vocês imaginam o custo que a gente está economizando, não tendo que se deslocar para o centro ou, sei lá, para Miracema, cada vez que a gente quer fazer o nosso processo andar. Então, isso é muito interessante para a advocacia de uma maneira geral. E eu acho que a gente vai sentir esses impactos. Agora, também não significa dizer que porque a gente está aceitando essa nova modalidade, né, de contato com o judiciário, que a gente ainda não queira ter o nosso despacho, né? Porque muitas vezes isso aí não é exatamente celeridade, pode até se ligar em alguma medida, porque quando a gente explica a causa diretamente para o juiz ou para o assessor, pode tornar aquele trabalho um pouco mais fácil e mais célere, principalmente quando a gente está em casos de medidas liminares, né, de urgência. Mas então, a gente não está abrindo mão disso, né? A gente está apenas modificando algumas formas. A Comissão de Prerrogativas atuou bastante nessa questão, principalmente dos mandados de pagamento. Quando a gente teve a decretação do fechamento e de que a pandemia, enfim, estava instaurada, isso lá em 13 ou 16 de março de 2020, a primeira preocupação foi: a gente precisa liberar os valores que estão nos processos já pagos, né? Então, a gente precisa fazer com que o tribunal acelere a expedição de mandados de pagamento. E isso também foi uma medida que é uma medida de celeridade processual, porque a gente pediu que fosse a prioridade de processamento de todas as varas. E assim foi feito, e até hoje é prioridade de processamento. Caso alguém, enfim, tenha algum óbice, algum problema, está demorando muito para, enfim, digitar o mandado de pagamento, a gente auxilia para que seja mais célere. Então, é possível mandar para a gente, para que a gente, com base em todos os ordenamentos do CNJ, dos próprios tribunais, faça esse tipo de atuação, né? E termine aí por ajudar, se tudo der certo, mais 20, mais 30, mais 40, 100 mil advogados, que também não dá para ajudar mais, porque é o número de inscritos, né, na OAB do Rio de Janeiro. Então, eu espero que vocês que são os novos sejam muito bem-vindos, que quem já faz parte desse projeto continue engrandecendo as fileiras, continue engrandecendo a Ordem dos Advogados do Brasil e prestando esse serviço de tão grande valor para a sociedade. Parabéns a todos vocês. Muito obrigada. Passo a palavra para a nossa querida amiga, a doutora Nívia Locatelli, nossa professora processualista e, por que não dizer, também nossa consultora, né? Porque ela nos orienta também na consultoria da comissão. E eu vou ser spoiler aqui, doutora. Ontem ela ganhou o título Verdade, de doutora. parabéns. Defendeu a tese com louvor, viu, mestre? Nossa mais nova doutora Nívia. Tá funcionando? Então, boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui hoje. Cumprimento a mesa na pessoa da doutora Mônica Adur, doutor Paulo Grossi, meu grande amigo, doutor Sidney, Aline, Alexandre Flecha, Sheila Mafra. E eu lembro do evento presencial que foi o primeiro, eu estava do lado de lá. Hoje eu estou do lado de cá, então agradeço a vocês pela confiança, Paulo e Mônica, uma confiança assim no meu trabalho. Durante o período pandêmico, procuramos fazer lives com juízes, procurei trazer juízes mais proativos, juízes mais novos, com uma visão mais constitucional do processo, porque o processo civil ele não é uma disciplina estanque, o direito não é assim. O processo ele tem que ser constitucionalizado.
Por isso que nós temos no nosso Código Civil os 10 primeiros artigos, como o ministro Luiz Fux, que foi o pai do CPC, junto com Paulo César Pinheiro Carneiro também, é uma parte principiológica. E se nós pararmos para pensar, a razoável duração do processo, ela não existia na Constituição de 88. Não. Ela foi inserida no artigo 5º pelo inciso 78, pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Isso quer dizer que a razoável duração do processo não era naturalizada no Brasil. E não é hoje, se vocês repararem. A comissão de celeridade, junto com prerrogativas, que estão fazendo essa diferença. Porque o normal que você escuta do leigo e que você escuta também da advocacia é que o processo demora mesmo. Não, depende. Existem processos e processos, complexidade de causas e tipos de conflitos envolvidos. Então, a razoável duração do processo hoje, anos depois da Emenda Constitucional 45, estamos aqui falando dela. E temos uma comissão para colocá-la em prática. E o que o doutor Paulo colocou, 58% das reclamações do CNJ serem em torno, eles utilizam a nomenclatura, a expressão lentidão processual. Como assim, lentidão processual? 58% é mais do que a metade. Então, esse não é o grande problema, é o problema. É o problema. O processo ele tem que ser célere, e aqui eu vou parafrasear o mestre Alexandre Flecha, célere em que sentido? Com qualidade. Não é qualquer coisa. Não é um processo que o juiz ele exare uma sentença que o advogado tem que ficar embargando de declaração o tempo todo porque tem erro material ou tem alguma omissão, contradição ou obscuridade. Então, a comissão tem feito um excelente trabalho, os números dizem isso, não sou eu, né? Os números dizem isso, a própria estrutura e seriedade da comissão, o Sidney, que é a pessoa das planilhas do Excel, que mapeia essa questão toda, isso é muito importante. E para não tomar muito tempo, só queria dizer o seguinte, a advocacia tem que se reinventar. O advogado tradicional, ele ainda tem o seu lugar, mas tudo está mudando de uma forma muito disruptiva com a pandemia. Vimos isso também dentro do próprio judiciário. Então, a qualificação hoje, mais do que nunca, é muito importante. Nós temos alguns institutos no CPC, como, por exemplo, tutela antecipada antecedente no artigo 303, pouquíssimo usada. Nós temos no artigo 190 os negócios jurídicos processuais, que você pode colocar endoprocessualmente, ou seja, dentro do processo, ou antes do processo num contrato, desde que não seja um contrato de adesão. Então, são instrumentos que a advocacia pode se apropriar deles, o advogado ficar mais técnico e depender menos do que o juiz vai dizer naquele caso concreto, dentro de um tecnicismo próprio de um processualismo. Então, eu só queria dizer essas poucas palavras, agradecer mais uma vez a doutora Mônica, mais uma vez o doutor Paulo, a todos aqui estão, o Feriel e a Feriel e o Danilo também, pelo belíssimo trabalho, estão ali na linha de frente, que recebem tudo, não estão aqui, mas estão na linha de frente ali. Então, às vezes eu fico longe em Friburgo, mas eu tenho esse reconhecimento de coração. E a todos vocês que estão aqui hoje, num dia chuvoso desses, corajosos, para que nós possamos mudar a história com a questão da celeridade processual. Agradeço a todos. Vou passar agora a palavra para o nosso queridíssimo consultor, Alexandre Flecha. Está todo mundo já nervoso, querendo ouvir o Flecha, e eu também. Professor, o microfone é todo seu. Há 2 semanas, mais ou menos, toco meu telefone, eu atendi, era uma voz feminina que me convidou para estar aqui hoje nesse evento. Era a presidente Mônica Adur. Mais ou menos nessa época, meu telefone tocou de novo, eu atendi, era uma outra voz feminina que se apresentou como presidente da Comissão de Processo Civil da Barra da Tijuca, me convidando para um evento que é onde eu estava hoje de manhã. Eu fiquei tão feliz de ver 2 presidentes mulheres, porque isso só mostra algo que a gente já sabe. O quanto vocês são capazes, o quanto vocês são poderosas. A nós, homens, a gente sabe disso quando sai de casa. Quem manda na minha casa é a minha mulher.
E quando ela não está, quem manda é Neide. Então, eu cumprimento toda a classe na pessoa da doutora Mônica, da doutora Aline, doutora Nívia e doutora Sheila, por tudo que vocês representam. Meus parabéns. Eu espero com ansiedade o dia em que anunciem o fim da Comissão OAB Mulher, por falta de necessidade dela. Porque não faz nenhum sentido a gente precisar disso. Nenhum sentido. Nenhum. Eu estava ontem, e aí já entrando no meu tema, eu estava ontem pensando no que eu falaria hoje aqui. E enquanto eu ouvia os colegas que me antecederam, foi me dando uma angústia. Porque a doutora Mônica começou e disse, mas isso quem vai falar não sou eu não, é o Flecha. Aí, doutor Sidney pega o telefone, que aliás eu cumprimento pela qualidade de trabalho, e que voz bonita, hein, doutor Sidney? Eu estava vendo a hora de falar ali, Good Times 98, que voz bonita. E aí falou assim, mas isso aqui não é comigo. Não, isso aqui o Flecha vai falar daqui a pouco. Paulo Gross, que é um querido amigo, que eu cumprimento pela Comissão Nacional de Celeridade Processual, meus parabéns. Mas isso aqui, esse assunto, a fissão do átomo, quem vai falar não sou eu não, é o Flecha. E eu estava ficando constrangido, eu estava quase dizendo assim, pode inverter a pauta e me colocar logo, porque aí eu já vou me livrar de alguns temas. Doutora Sheila fez a mesma coisa, doutora Nívia também, e aí eu já nem sei mais o que eu vou falar. Eu quero começar dizendo o quanto eu estou feliz de estar aqui, mesmo. Eu falava com meu pai, que está ali, sentado, um advogado que é o meu espelho, e a gente estava no carro hoje de manhã, indo para o evento da Barra, e eu estava dizendo, pai, o último evento presencial que eu participei foi no dia 4 de março de 2020, que foi na Emerge aqui no Rio, foi o último antes do lockdown. Então, 1 ano e 9 meses que eu não participo de eventos presenciais assim. Estou extremamente feliz de estar aqui, confraternizando com os meus colegas advogados. E aí, entrando enfim no meu tema, eu começo com uma defesa. A doutora Mônica lembrou desse episódio no primeiro evento que teve desta comissão, aqui nesse auditório, e eu tive a honra de fazer parte. Eu falei que a culpa da celeridade, a culpa da falta da celeridade, da morosidade, é pulverizada. A culpa é do servidor, a culpa é do juiz, a culpa é do sistema, a culpa também é nossa. E alguns colegas, eu nem sabia disso, tá, doutor? Eu fiquei sabendo hoje, fiquei até meio preocupado. E aí alguns colegas tiveram essa reação adversa como se a culpa fosse só do lado de lá. A gente tem servidor que está mal-humorado, a gente tem juiz que está mal-humorado, mas também existe uma parcela de culpa do nosso lado. Ontem, eu pedi um tempo atrás, e ontem foi a data em que eu despachei um processo meu aqui no tribunal com uma desembargadora. Foi por videoconferência. E aí a decisão na origem, eu represento o devedor, a decisão na origem foi, senhor devedor, faça alguma coisa, e eu não consegui cumprir. Aí voltou o juiz disse, então, já que você não consegue cumprir, preste fiança bancária. Eu não consegui cumprir. Disse, excelência, eu não consigo cumprir. E ele disse, ou cumpre, ou vai ter incidência de multa diária. Agravei, agravo de instrumento, vai a essa relatora, e eu peço um efeito suspensivo para que não haja incidência da multa até que se julgue o mérito do agravo de instrumento para dizer se eu tenho que prestar fiança bancária ou não. Indefiro o efeito suspensivo. Agravo interno. E voltei para despachar com essa mesma relatora, e isso aconteceu ontem à tarde pelo Teams. Ela disse, doutor, o senhor tem que prestar, senão essa multa vai incidir mesmo, eu já neguei o efeito suspensivo, eu não vou reconsiderar. Eu falei, excelência, eu só tenho um ponto para lhe contar.
É uma coisinha só. Ela, pois não. Muito educada. A desembargadora muito educada. Pois não, doutor. E eu disse, a senhora pode proferir a decisão judicial conforme o seu convencimento. Eu só lhe peço que decida algo contra mim que dependa de mim. Mande que eu faça algo que tenha que ser feito por mim. Porque quem presta a fiança bancária não sou eu. É o banco. O máximo que eu posso fazer é ir até o banco pedir. Mas quem me dá essa fiança é ele. Então a senhora vai me dar uma multa porque eu não fiz algo que o banco deveria ter feito? Determine alguma coisa que eu tenha que fazer e coloque a multa que Vossa Excelência bem entender, porque eu vou cumprir. Mas eu não posso cumprir algo que é o banco que tem que fazer. E ela disse, doutor, eu não tinha pensado dessa forma. Eu vou pensar, acompanhe a decisão. Eu falei, muito obrigado pela sua atenção. Já correndo o risco da impertinência, eu queria lembrar a Vossa Excelência que essa multa vai começar a incidir em 48 horas. Então, se a senhora puder decidir antes disso, eu lhe agradeço profundamente. Tem uma questão aqui de celeridade, talvez... Aí ela riu e disse, tá bom, doutor, vou analisar. Estou aguardando, ainda não saiu, só tem 24 horas. E eu queria trazer esse exemplo para o nosso tema. Existe culpa da classe dos advogados pela morosidade processual? Existe? A plateia está de máscara, aliás, muito bem. Então, eu queria só ver gestos com a cabeça. Existe culpa da classe? Como também existe do lado de lá. Existe. Mas se eu não tenho controle sobre o que os outros fazem, mas tenho controle sobre o que eu faço e também existe culpa da morosidade aqui, deixa eu trabalhar aqui primeiro. A Flecha, nada há para fazer com relação à morosidade do lado de lá? Tem. E a gente já fala sobre isso. Se eu fosse uma pessoa vingativa, eu diria, tem. Dr. Paulo Grossi vai falar sobre isso. E devolvi a palavra para ele. Mas não, eu posso falar sobre isso. Até porque nós combinamos isso um pouco antes de começar. O que a gente pode fazer do nosso lado? A doutora Nívia falou muito bem agora. A gente pode se valer de mecanismos que a gente não tem o hábito de utilizar. Quantas vezes nós já pedimos na vida uma tutela antecipada? Inúmeras. Cautelar, outras tantas. Em caráter antecedente. Quantas? Quantas vezes pedimos uma tutela de evidência? Quantas vezes nos valemos de uma ata notarial? De uma calendarização? Quantas vezes nós, como forma coercitiva de pagamento por parte do devedor, quantas vezes nós protestamos uma sentença? São todos mecanismos que estão dentro do Código de Processo Civil. Então, a primeira reflexão que eu trago, e agradeço muitíssimo ter sido chamado de professor, mas aqui eu me coloco na qualidade de colega. É o que diz aqui, assim. Quer que coloque lá professor? Eu disse, não, eu queria que colocasse advogado, porque o que eu quero fazer é debater com meus colegas. A primeira coisa que eu ponho para reflexão é essa, é a gente usar mecanismos que estão no código. Não é uma teoria que a gente espera que um dia entre numa jurisprudência. Não, é letra de lei. Eu vou compartilhar um outro exemplo. Em julho desse ano. Esse exemplo é real e é algo que me deixa bem triste com a profissão de um modo geral. O cliente me procura em julho desse ano e diz, Flecha, eu estou desesperado. Eu sou réu numa ação de alimentos. Os alimentos provisórios foram fixados pelo juiz em mais de R$20 mil por um erro. O juiz foi induzido a erro. A minha ex-mulher junta aos autos um comprovante de recebimento de valor que de fato eu recebi, como se fosse algo que eu recebo mensalmente como participação de lucro na minha empresa, mas não foi. Aquilo foi um mês que teve uma venda e essa venda foi diluída entre os sócios.
Nunca mais aconteceu aquele valor. Mas com base nele, o juiz colocou os 20% e hoje eu pago 20 e tantos mil. Eu não tenho como pagar isso. Tudo bem, quando foi que o juiz te deu essa tutela? Isso foi em julho de 2021. Quando foi que o juiz te deu essa tutela? Em 2016. Eu falei, então desculpa, eu me perdi. Essa é uma ação revisional de alimentos? Não, é a ação de alimentos, que está até hoje com alimentos provisórios. Eu falei, não é possível um negócio desse. E aí ele me falou qual é a vara, me falou qual é o nome do juiz. Vocês não vão conhecer, isso não foi aqui. Isso aconteceu em Tijuana, no México. E quando acabar o evento, quem quiser saber qual é, eu vou ficar ali na porta e eu conto para cada um de vocês, quem quiser saber qual é a vara no México em que isso aconteceu. Mas eu falei, tá bom, eu vou tentar. Eu conheço esse juiz mexicano, fala um pouco de espanhol. Tentei. Não, Flecha. Fica calmo. Vamos resolver. Eu falei, tá bom. Nada, nada, nada. 2 meses e nada. Falei, bom, comparativamente, de 16 para cá são 5 anos, 2 meses é uma bobagem. Mas eu tinha 2 meses que eu tinha falado. Aí eu fiz uma petição. Alguém pode me ajudar? Que petição a gente poderia fazer para tentar fazer com que o processo andasse? Não estava pronto para a sentença ainda. Alguém me ajuda? Não estava pronto para a sentença. Eu fiz uma petição. Foi o que me ocorreu. Eu fiz uma petição de revogação da tutela antecipada concedida. Essa peça existe? Não. Mas tutela antecipada pode ser revogada? Pode. Pelo próprio juiz? Sim. Tentei. Isso já foi setembro, mais ou menos. Semana passada, no finalzinho de novembro, saiu, o processo é físico. Saiu uma decisão. Aí eu fui até o México e olhei a decisão. Era: junte-se a peça de folhas tais e votem conclusos. Me digam, a culpa é do advogado da outra parte ou do órgão jurisdicional? Para mim, é do órgão jurisdicional. Até antes da minha petição, eu entendia que ainda havia algo que eu podia fazer. E inventei uma petição, que está lá para ser apreciada. No momento em que eu percebo que não existem mais mecanismos que eu, como advogado, possa usar, eu preciso fazer com que o lado de lá se movimente de alguma forma. E, pessoalmente, eu não estou conseguindo fazer. Eu fui ao cartório 2 vezes, pedi andamento, e numa das vezes me disseram, foi em espanhol, eu já vou traduzir, já disseram, doutor, a culpa não é nossa, a gente até tem um processamento aqui um pouco mais célere, mas chega no juiz e não anda. Peço, inclusive, reserva, não conte isso. Eu falei, não vou contar, não, só vou contar em público na OAB, que é o que eu acabei de fazer para vocês. Mas não tem mais o que fazer. Nesse momento, a gente reconhece que o problema está do lado de lá, que nós tentamos resolver do lado daqui. E aí a minha sugestão é reconhecer a impossibilidade de resolver sozinhos e nos valer de uma entidade de classe. A Comissão de Celeridade da OAB funciona exatamente para isso. Eu não a conhecia até ser convidado para integrar, e eu percebi que essa comissão, meus presidentes me corrijam se eu estiver equivocado, mas que essa comissão tem, em busca da celeridade, 2 áreas principais de trabalho. Uma área individual. Cada colega advogado que se dirigir a essa comissão vai ser atendido. Eu precisei e fui atendido. Um amigo meu, que na época o Paulo ainda estava aqui, Paulo e Mônica estavam aqui, um amigo meu de São João da Barra precisou, eu trouxe aqui, apresentei e vocês ajudaram.
Mas também existe o trabalho que não é feito de modo individual, um trabalho macroscópico. Como a gente pode criar mecanismos para melhorar? Isso também acontece. Visitas aos juízes, visitá-los para perguntar o que está acontecendo. E aí, já me encaminhando para o final, eu juro, eu queria tratar de um assunto que eu vejo todos os dias, mas sei que é algo muito específico. Então eu acho que a minha contribuição seria falar com mais detalhes sobre algo que eu vejo todo dia, vejo muito, mas que reconheço que não existe literatura sobre isso e não é algo que muitos advogados vejam corriqueiramente e que tem tudo a ver com a nossa comissão, que são as representações disciplinares contra magistrados. Eu vejo isso muito porque eu sou advogado da Associação dos Magistrados do Rio e eu os defendo nas hipóteses de procedimentos disciplinares. Então, essa experiência eu queria compartilhar com os meus colegas hoje. Muitas vezes, a gente vê um colega advogado que olha para o processo, está insatisfeito com o processo e diz: vou representar. E aí, obrigado. E aí, vários pontos devem ser considerados. Primeiro, é caso de representação? Segundo, onde eu vou representar? E terceiro, o que eu almejo com essa representação? Se eu não conseguir responder essas 3 perguntas, o ato de representar na forma disciplinar contra magistrado é aventura. É fazer a representação e dizer, vamos ver o que vai dar. É indispensável que eu, advogado, tenha consciência do que significa essa atividade disciplinar. Flecha, você está querendo nos convencer a não fazer? De jeito nenhum. Ao contrário, eu quero só mostrar como isso é feito com propriedade. Ah, então você está incentivando que a gente represente? Também não. Eu só estou dizendo que se em algum momento da vida dos senhores optarem por esse caminho, vocês saberão como fazer. É só isso. Então, 3 perguntas. Essa minha insatisfação é caso de atividade sensória? Atividade sensória é aquela que vem de um censor que visa a punir potenciais violações disciplinares. É caso de atividade sensória? 2, onde eu vou representar? E 3, o que eu espero com a representação? Não é cabível representação disciplinar por ato judicial. Isso é um mantra quando a gente quiser pensar em representação. É previsão expressa, artigos 40 e 41 da Lei Orgânica da Magistratura. Não é cabível representação disciplinar contra decisão de juiz. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo isso acontece. E eu digo que todas as vezes que a representação tem esse objetivo, ela é arquivada. Isso é muito ruim porque causa a sensação ao advogado de que o órgão de classe está protegendo os seus. E não é. Imaginem que cada um de nós aqui faz 3 representações contra magistrados e nos 3 casos foi contra a decisão e não contra os atos que realmente merecem representação. Nos 3 o resultado vai ser arquivado. O que nós vamos pensar? Nunca mais eu vou representar. Me dá um trabalho, me dá um desgaste, eu fico emocionalmente abalado com isso, porque causa, sim, esse abalo emocional, e no final não dá em nada. Claro, mas a culpa foi nossa. Eu cito alguns exemplos, bem rápidos, que eu passei com isso, defendendo lá os representados. O juiz profere sentença e diz o seguinte: não há necessidade da atividade probatória, razão pela qual passo a proferir sentença em julgamento antecipado do mérito.
que é aquela hipótese do artigo 355 em que o juiz profere sentença sem precisar de provas. Aí a parte apela, dizendo, isso é um absurdo, eu quero produzir prova. Perde na apelação. Embarga de declaração e perde. Recurso especial para discutir prova, incabível, súmula 7. Perdeu tudo. Representa contra o juiz, porque impediu o exercício da advocacia. Você não está representando contra o exercício da advocacia. Você está representando porque você está inconformado com o resultado daquela decisão judicial. Vai ser arquivado. Porque contra ato judicial cabe recurso. Mas num outro processo, sentença proferida. E a sentença se referia a uma das partes da forma mais pejorativa que eu já vi na minha vida numa sentença. A sentença é ato judicial, mas aquele tratamento pejorativo não é. Desse cabe representação. É indispensável que eu faça isso. Se eu não fizer esse exercício, eu vou me frustrar, porque vai ser arquivada a representação se for contra ato judicial. Então, esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter. Segundo, onde eu faço a representação? Depende. No Rio de Janeiro, se eu quiser fazer em âmbito estadual, se for contra juiz de direito, na corregedoria. O presidente é o desembargador, o corregedor-geral de justiça é o desembargador Ricardo Cardoso. Se for contra desembargador, é na presidência. E se eu quiser fazer fora do Rio de Janeiro, eu faço no CNJ em Brasília. Você vai dirigir a representação à Corregedora-Geral Nacional de Justiça, que é a ministra Maria Tereza, e dali ela vai sortear um conselheiro e vai andar. Descobri onde eu tenho que fazer isso? Sim. Agora eu preciso do código. Qual é o Código de Processo Civil da Representação? Se escolher fazer no CNJ, você vai entrar no site do CNJ e vai pegar o regimento interno do CNJ. Vai abrir o capítulo das representações e ali é o CPC da representação. E a resolução CNJ 135/2011, que é outra resolução puramente processual tratando desse tema. Se quiser fazer em âmbito estadual, corregedoria ou presidência, vão usar o regimento interno do TJ e a mesma resolução CNJ 135 de 2011. Ali tem como fazer a representação, os elementos da representação, como os elementos da petição inicial previstos no Código, prazo da resposta, como faz a produção de provas, quem faz o julgamento, tem sustentação oral, se não tem, tudo vai estar ali. Então, quando eu represento, eu faço uma petição, faço um protocolo e acabou? Não. Você está ali como estaria um advogado de autor de processo. Você é autor naquele processo. É um processo disciplinar. Fora isso, já sei quais são os atos cabíveis, já sei... A Flecha tem um rol desses atos puníveis? Tem, artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura. Tem ali todas as infrações puníveis. Mas eu deixei para o final de propósito o último item. O que você espera dessa representação? Eu sei onde fazer, eu sei como fazer. O que você espera da representação? Você espera que seu processo ande? Existem outros mecanismos para isso. E esta comissão aqui é um deles. Você quer que aquele juiz seja punido por algo que ele fez? A representação é o seu caminho. Eu quero fazer porque eu quero que aquele juiz seja punido. É a representação. Esse é o seu mecanismo. Mas eu não me lembro de ter falado com um colega advogado que fez a representação porque estava com a vontade de ver o juiz punido. Não me lembro de um que tenha me dito isso. Todas as vezes que eu vi uma representação e que eu tive oportunidade de falar com um colega advogado que representou, era sempre para ver se resolvia o processo. E se esse é o seu objetivo, então
talvez a representação não seja o melhor caminho. Porque se existem formas menos beligerantes de fazer, melhor que seja essa. Querem ver um rápido exercício? Pensem em alguém. Qualquer alguém. Qualquer um. Pensem em alguém que vocês sabem que é aquela pessoa que briga por tudo. Pensaram? Agora pensem naquela que é mais tranquila, que consegue as coisas com mais cordialidade. De quem vocês gostam mais? Eu sou a pessoa mais velha na mesa e a velhice traz algumas coisas. Uma delas é a gente ter passado por muita coisa. Eu já briguei muito quando tinha que brigar. Mas eu já descobri que brigar por tudo acaba afastando. Se tiverem um caminho menos brigão, eu acho que é o melhor. Quando as portas estavam abertas do fórum, não tinha pandemia. Boa tarde. Queria despachar com Sua Excelência, juiz ou desembargador? Secretário ou o assessor dizia assim: é só com ele, doutor? A pior resposta no mundo é sim, é só com ele. Porque a tecla SAP de é só com ele, doutor? Doutor, ele não vai lhe atender nesse momento, mas eu estou aqui para lhe ajudar. E aí você diz, tecla SAP da sua resposta: você eu não quero. É o assessor que está ali. É o secretário que está ali. Qual vocês acham que é a função de um assessor? Qual vocês acham que é a função de um secretário? É fazer minutas de decisão. Claro que tem que ser submetido à apreciação do magistrado, ele que vai assinar. Mas quem faz as minutas é o assessor, é o secretário, é a secretária, é a assessora. Que é uma pessoa que não tem o título de magistrado, que tem mais tempo que o magistrado, que vai te ouvir mais tempo. Essa pessoa diz, pode ser comigo? E a gente fala, não. Só com o juiz, que não vai me ouvir, não vai fazer a minuta e não vai me dar tanto tempo. Não consigo ver sentido. Quando me perguntavam isso, só com ele, doutor? Eu falei, na verdade, ele é o plano B. Eu queria falar com você. Era um... Pô, doutor, sente aqui, quer um café? Foi quando eu descobri que o café do tribunal é horroroso. É muito ruim. Muito. Uma vez um amigo meu que é desembargador falou, quer tomar um café, Flecha? Eu falei, depende, é de máquina ou de repartição? De repartição eu passo. É muito ruim. Ajuda. Para devolver a palavra à minha nossa presidente. A representação, falando de celeridade, tantas coisas para a gente falar em tão pouco tempo, eu escolhi falar de representação que eu suponho seja algo que não seja o dia a dia de muitos dos colegas. A representação é um meio muito eficaz, muito. Mas tenha em mente como fazer e tenha em mente o que você espera daquilo. Porque se sai uma punição de censura, que para os magistrados que são primários é uma punição grande, tá? É uma punição grande. Se sai uma punição de censura e o seu processo fica exatamente onde ele está, você venceu a representação e vai sair dela tão frustrado quanto entrou. Então são essas reflexões que eu coloco à disposição. Quem me conhece sabe que eu fico à disposição de forma online o tempo todo. Eu tenho um Instagram profissional, Alexandre Flecha, está à disposição de todos. Se quiser mandar pergunta no privado, né, no direct ali, eu sempre respondo, eu respondo pessoalmente. Está aberto, então, na minha rede social, o diálogo e a possibilidade de trocar ideias, fazer perguntas. Eu sempre respondo, estou à disposição. Por hoje, eu começo do jeito que eu termino, aliás, do jeito que eu comecei. Eu estou feliz demais de estar aqui. Muito, muito obrigado. Maravilhoso como sempre, mestre. E muitas reflexões, né? Com esse tema. Muitas reflexões, porque eu sempre pergunto para os meus colegas
Vou falar dos novos de novo, Sheila, porque a gente tem tido muito contatos com os novos colegas. Aliás, foi por meio deles que nós voltamos nos eventos presenciais, com a entrega de carteiras, né? E eu sempre pergunto para eles, no encontro que a gente faz de ambientação da Diretoria de Valorização da Advocacia, o que eles pretendem com a advocacia, o que eles esperam da advocacia. E cada delegado que procura a ordem para atuar, seja como delegado de prerrogativas, seja como delegado da celeridade, eu também sempre pergunto o que você espera nessa atuação. O que você espera da casa, da sua casa, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E as perguntas, eu acho que eles não esperam que eu pergunte isso, eu acho uma pergunta tão óbvia, né? Porque eu fui tão perguntada aqui dentro já sobre isso, até chegar onde estou hoje, e eu só queria ajudar. E eu lembro que eu só queria ajudar. É uma bandeira que eu levanto, que é de ajudar a advocacia, porque o que a gente faz para os nossos colegas reverbera para a nossa advocacia, para quem é advogado militante. Tudo que a gente faz em prol da advocacia, dentro ou fora da casa especificamente, da ordem, volta para você. Então eu sempre quis isso. E aí eu pergunto, porque eu acho que é óbvio eu perguntar isso, mas eles fazem umas carinhas às vezes para mim assim, oi? Como assim? Aí eles falam que eles esperam, não são todos, né? Alguns ficam um pouco indecisos na resposta, mas eles só vão descobrir ao longo da atuação. E às vezes é por conta da inexperiência mesmo, né? O que esperar de uma comissão? Porque você só sabe efetivamente como a comissão trabalha, o que você vai fazer quando você está inserido nela, inserido no contexto dela. Essa questão de perguntar o que você espera do magistrado, o que você espera com uma representação do magistrado, realmente é muito pertinente. Porque quando a gente recebe na Comissão de Celeridade as inúmeras reclamações, muitas delas não têm nada a ver com a celeridade processual. Nada a ver. Os meninos estão aqui, não me deixam mentir. A Vicky, a nossa delegada na comissão já há muito tempo, também sabe disso. Muitas vezes não tem a ver com a celeridade. Tem a ver com não gostei da decisão. Eu quero que a celeridade atue porque eu não gostei da decisão do magistrado. E aí a comissão fica impedida de atuar. A gente não pode discutir o mérito. Né? Há meios, há técnicas processuais para que o advogado faça isso. E não é muitas vezes, eu diria que talvez muitas das vezes, pelo que o Flecha nos trouxe aqui da experiência dele, muitas das vezes não é pelo meio da representação. Nós não queremos brigar com o Poder Judiciário de forma alguma. Nós precisamos do Poder Judiciário. Nós, da advocacia, precisamos da boa atuação do Poder Judiciário. Aqui nós temos o encargo de abrir o fluxo de comunicação com o Poder Judiciário e temos feito isso desde o início, desde sempre. Seja por prerrogativas, pela celeridade, pela valorização da advocacia, a gente sempre tenta abrir o fluxo de comunicação, a escuta ativa, porque até o serventuário ele senta conosco para conversar. Serventuário chora também. Quem está na advocacia militante já teve a oportunidade de sentar com um determinado serventuário, seja um secretário de juiz ou um analista judiciário, que tem sido cada vez uma profissão mais escassa, né? Eles não só reclamam, eles também choram às vezes, por incrível que pareça. E eles ficam apavorados quando a OAB faz intervenção. O que o advogado não consegue, eu vou pegar até a fala da Sheila, que ela falou que muitas vezes o advogado não é mera comunicação ali, a nossa da celeridade com o serventuário, porque o advogado ele não consegue falar com o serventuário, ele não consegue falar com o juiz, e quando fala não resolvem o problema dele, aí ele pede a intervenção da ordem. Isso é verdade, porque a ordem, quando cada delegado meu vai falar com o serventuário, ou com o juiz, ou com o secretário, com quem for resolver o problema, é a instituição falando. E o nosso primeiro contato não é com o magistrado. O nosso primeiro contato é ali, ó, chefe de serventia. Nunca, jamais a gente se reporta diretamente ao magistrado. Acredito que nunca aconteceu, né, Danilo? Nunca aconteceu. É sempre primeiro com o chefe de serventia. Se for desembargador, a gente vai falar com o chefe de gabinete primeiro. Porque não é necessário, muitas vezes, chegar ao magistrado. Eu sou da teoria de que eu não gosto de ficar despachando com o juiz o tempo todo. Eu, particularmente, na minha vida profissional, eu penso assim, eu vou quando é extremamente necessário.
Eu não estou indo lá para tomar cafezinho. E às vezes alguns juízes precisam entender isso, porque a gente não quer tomar cafezinho com eles, a gente não quer papear. Eu já fui atendida por juízes que me pediram para deixar a bolsa do lado de fora e não tinha nem cadeira dentro do gabinete. Eu vou levar minha bolsa para onde eu for, meu celular também. Cabe ao juiz confiar em mim. E por que eu vou ficar gravando o que o juiz está falando comigo? E sentar ou não me é indiferente. Eu não preciso sentar para despachar. Geralmente, quando eu vou despachar com o juiz, é extremamente rápido. Eu só quero levar uma determinada situação, quero que ele resolva rapidinho, pronto, acabou. Eu não preciso sentar. Então, o juiz que achou que ia me ofender com isso, na época, e foi aqui no Rio, meus maiores problemas são no Rio de Janeiro, nunca fora, são sempre no Rio de Janeiro, infelizmente. Não aviltou em nada, não violou minha prerrogativa, nada disso. Essa vaidade que muitas vezes o advogado tem, e eu chamo de vaidade, com perdão da palavra, porque eu sei que nós temos o direito de sermos recebidos pelo magistrado, pela magistrada, é um direito nosso, previsto na legislação. Contudo, se o chefe de serventia, o estagiário, o secretário for resolver o meu problema, tudo certo. Eu já fui perguntada várias vezes, quer ser atendida por quem hoje, doutora? Que chega uma hora que você tem que ir tantas vezes naquela mesma serventia, quer ser atendida por quem? Eu falo assim, por quem resolveu o meu problema? Muitas vezes o magistrado não vai estar lá. Eu não quero perder minha viagem. Eu costumo falar para os meus colegas que quando eu estou em fórum, tirando as audiências, que a gente tem de estar mesmo presente, quando são audiências presenciais, que agora a gente, felizmente, já tem as audiências virtuais. Eu não acho que isso seja uma infelicidade nossa. Eu acredito que ela veio para ajudar, especialmente quem é advogado trabalhista, tá? Porque ficar 6 horas, 7 esperando uma audiência para chegar na frente do juiz e dizer que não tem acordo, isso sim é aviltante. Você pode fazer isso no seu escritório. Claro que vai ter audiências que é necessária a presença, porque é na audiência que tudo acontece. Mas essa questão de você ter que fazer uma audiência e não ser recebido ou ser recebido e ter que não se localizar no que você está fazendo, isso cabe uma reflexão do advogado. Por isso que muitas vezes o problema não é o juiz. Infelizmente, o advogado. E a comissão, ela pode falar isso e fala diretamente, porque é nosso dever informar a advocacia também nos erros dela e de fazê-la refletir. Isso que você faz é necessário, isso não é necessário, dá para ser de outra forma, tem de ser assim mesmo, é pessoal, não é pessoal. E nós que estamos fazendo um trabalho voluntário, eu gosto de ressaltar isso, porque eu ainda sou questionada de quanto eu recebo da ordem para atuar na comissão, e eu não recebo nada, nem eu, nem meus delegados, nem vocês que estão aqui, presidente de subseção, ninguém, é trabalho 100% gratuito e voluntário. A gente doa o nosso tempo, especialmente por uma bandeira que a gente acredita, né? Porque reverbera, como eu disse, para a sua própria advocacia. Não tem como a gente fazer um trabalho voluntário desse. Aliás, tem porque a gente faz, mas ouvido advogado, meninos, que eu estou sendo conivente com o juiz, eu estou sendo conivente com o serventuário, que eu estou passando a mão na cabeça do serventuário. Isso não existe. Ou um advogado virar e dizer, eu vou mandar demitir a sua coordenadora regional. Como que vai demitir uma coordenadora regional? Ela não é funcionária da ordem. Ela faz um trabalho voluntário, inclusive para esse advogado que disse que ia pedir ao doutor Luciano Bandeira para demitir a coordenadora. Não tem como demitir. Ela não trabalha de carteira assinada aqui dentro. Então, nós temos o dever, inclusive nós que estamos aqui hoje, coordenadores, especialmente, presidente de subseção, coordenadores regionais, delegados, tanto da CEPAP quanto de prerrogativas, de informar o que faz a comissão, o que faz a ordem, quais são os deveres que nós temos como advogados, porque a gente também não pode, se a gente for cobrar por cada informação que a gente der, o Flecha não estaria aqui hoje. A Sheila não estaria aqui hoje, a Nívia também não.
nós temos o dever da informação. O dever social da informação. Nós temos de prosperar isso, colocar na cabeça dos nossos colegas das subseções. Eu fico muito triste quando eu vejo que determinadas subseções, o advogado vira para mim, graças a Deus isso tem sido cada vez menos. Alguns advogados viram para mim, falam comigo na comissão da seccional, mas não querem falar na comissão que eles têm da subseção. Isso não existe. A subseção está ali para ajudar a advocacia, senão não faria o menor sentido. Um problema que o Alierson tiver em Barra Mansa, junto com o Dr. Carlos, que é o presidente de lá da CCP, se pode ser resolvido lá, para que trazer para cá, para a seccional? Não vai fazer diferença. A seccional não vai fazer a diferença nesse momento. É claro que a gente atua em conjunto, porque existem aqueles casos bem leves, mas existem casos que a gente lida aqui bem gravosos. Então, nesses casos mais gravosos, a gente consegue atuar em conjunto e resolver. Mas por que não dar o crédito na subseção? Que mentalidade é essa do advogado? Então, a celeridade, ela não traz só, não tem de trazer só o viés da reclamação. O enxugar gelo que a gente fala muito, que Paulo falou, eu falei, o Sidney também, ele é necessário porque a gente precisa dos números. A gente precisa saber onde está o tal do gargalo. Por que que na subseção X funciona? Por que que na subseção Y o mesmo sistema não funciona? Por que que o sistema híbrido funciona numa subseção, numa determinada comarca, por que que não funciona na outra? Falei subseção, mas é comarca. Por que que numa comarca funciona e na outra não? Então as subseções vão fazendo seus levantamentos. E vão trazendo aqui para a gente poder compilar, entender e trabalhar sobre isso. É um problema cultural o litígio, a gente sabe. É um problema cultural. Usar meios adequados de solução de conflitos é necessário, é cada vez mais necessário. Para tirar o litígio, para a gente não ter de precisar tanto do Poder Judiciário. Os negócios jurídicos mesmos que a Nívia disse, nos falou, e a gente tem uma live excelente sobre isso, inclusive, salvo engano, com o professor Vambier, que até estaria presente aqui conosco hoje, mas por motivo de trabalho não pôde vir. É justamente fazer uma negociação fora do Poder Judiciário e chegar ali só para homologar. E pronto. A gente sabe que dá problema às vezes quando vai homologar, né? Às vezes algumas intervenções desnecessárias dos juízes. Mas é um meio adequado de se solucionar um problema. Por que não? Mas a gente tem uma cultura ainda do litígio. E de quem é a responsabilidade de quebrar essa cultura? Uma das partes que tem essa responsabilidade somos nós, que lidamos diretamente com a sociedade. Essa tag da ordem de que advocacia valorizada, cidadania respeitada, é exatamente isso que acontece. Só que essa valorização tem que partir de cada um de nós e nós temos de ter consciência do que podemos e não podemos fazer e de como podemos melhorar a prestação jurisdicional. Como podemos tratar, de como a gente pode conseguir melhorar a nossa advocacia. Óbvio que se eu faço um acordo no meu escritório, eu ganho muito mais tempo. Eu ouço vários colegas falando, é verdade, tempo é dinheiro. Para que você vai ficar 5, 6, 7, 10, 20 anos no processo? Se você pode ficar aí meses. Se você pode resolver muitas vezes no cartório extrajudicial, dependendo da demanda. Por que não tentar fazer acordo? Ah, dá trabalho. Dá trabalho. Alguns advogados falam, mas tem os honorários envolvidos, a tabela da ordem está defasada, não fala sobre isso. Mas é algo que a ordem já está tratando, inclusive. A gente tem a advocacia jovem, a comissão da jovem, tratando também desse assunto, dos honorários. Mas não é só isso. A gente não pode esperar que a tabela da ordem mude para que nós mudemos a nossa cultura, para que nós mudemos o nosso estilo de trabalho. Porque senão a gente vai ficar postergando aquilo ali. Então, eu espero que hoje a gente tenha conseguido... Foi o nosso último evento do ano presencial. Primeiro, retornando às atividades presenciais. O último presencial, porque daqui a alguns dias estaremos de férias. Mas eu espero que vocês levem com vocês algumas reflexões. Nos procurem, troquem ideias.
conversem conosco. Projetos que vocês tiverem, Barra Mansa está com um projeto super bacana, vai trazer para a gente. É interessante a gente ter essa integração entre as subseções. Por que subseções? Luiz também. Doutor, eu vou confessar, eu sou péssima com nomes. Eu vou confessar que... Acho que a gente lida com tantas pessoas. Eu sou ótima fisionomista. Agora, nomes, vocês podem ver aqui, eu nem me atrevo a ficar falando nome de um de outro, porque eu vou errar. Eu sei que eu vou errar. Né? Como erra o meu nome também, tudo bem. Não tem problema. Mas essa integração é importante das subseções com a gente. É muito importante, porque as subseções compõem a seccional. Claro, nós não estamos em separado, nós temos que fazer um trabalho conjunto, da melhor forma possível, para a advocacia, para a nossa advocacia. Né? É claro que a gente não vai ver todos os problemas resolvidos. Até o final do ano, dia 31 de dezembro de 2021, todos os problemas estarão sanados. Não estarão, claro que não. Mas dar o pontapé inicial, criar soluções, montar estratégias e não só trazer problema. Traga o problema junto com esse problema, já traga ali alguma solução junto, para a gente poder desenvolver uma estratégia de atuação para melhorar a advocacia, sua, minha, de todos. Queridos, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. É um dia hoje que está chovendo, o tempo ficou alterado. Eu sei que vocês vieram de longe, muitos de vocês. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez. Estou muito feliz de voltar a receber vocês aqui na casa. Agradecer imensamente a todos os meus amigos de mesa que têm estado aqui incansavelmente nos trabalhos efetivos da Ordem. O professor Flecha sempre... Isso que ele falou dele estar online, gente, isso é verdade. O Flecha não é dessas pessoas que a gente manda a mensagem e só vai responder no dia seguinte. Ele responde minutos depois, às vezes até na hora. Eu fico assustadíssima. E as redes sociais dele também são maravilhosas. Exatamente isso que ele falou é o que ele faz. Ele responde, ele cria ali os embates, a reflexão, e isso é muito bom. Isso é ser professor, né? É isso que a gente espera dos mestres, dos professores. A acessibilidade, que foi algo também que agora na pandemia, muitos não souberam lidar com isso. Muitos professores, por conta dessa acessibilidade, que os alunos passariam a ter mais com eles, eles ficaram meio... E agora? Posso ser acessível? Não posso ser acessível? Posso passar meu telefone? Não posso? Gente, claro que pode, né? Por favor. O meu telefone mesmo do Paulo sempre foi de todo mundo. Todo mundo conhece nossos telefones, ligam pra gente, sabe onde encontra a gente. É uma loucura. Sidney também acabou entrando nessa. Não teve jeito, Ana, ele teve que entrar nessa também, porque na Ordem a gente não tem como esconder telefone, nem queremos que seja assim. Então, nós estamos aqui disponíveis para vocês. Vou lembrar os jovens advogados que amanhã a gente tem uma reunião, os que estão na CEPAP comigo. Né? A gente vai ter uma reunião amanhã, que vai ser diferente do que a gente fez hoje aqui, uma reunião mais técnica, mais para falar efetivamente de como funciona a CEPAP, qual é a atuação, que a gente tem várias metodologias de atuação. E são regrinhas mesmo para que a coisa funcione bem. Então, amanhã a gente vai se encontrar e dia 15 vai se encontrar na ambientação da Jovem Advocacia. Um beijo grande a cada um de vocês. Retornem com muita tranquilidade para os seus lares ou escritórios. E, mais uma vez, muito obrigada.